Agora, pastor Silas, arruma uma coisa para eu assinar aí também. Pastor Aguiar assinou, Fernando assinou, Luciano assinou. Você não tem algo para me assinar? Um terreno, comprar alguma coisa? Muito bem, queridos. Obrigado, pastor Silas, pelo privilégio, do convite, de poder estar celebrando esse momento especial na vida de vocês, viu? Eu estou muito abençoado hoje. Eu não gosto muito de dizer que eu mudei a mensagem que eu ia pregar hoje. Eu não gosto muito de dizer isso. Porque dá aquela impressão, não sei se você já passou por isso, quando você está no avião e o piloto fala assim, gente, nós não vamos poder decolar porque deu um defeito no avião. Aí ele vai lá, encosta em algum lugar, de repente meia hora depois ele fala assim, já consertou, vamos embora. O que você pensa nessa hora? Eu falei, não, eu quero descer, não é? Mas eu fiquei tão abençoado com o ambiente de adoração, com a visão, com a multiplicação dos grupos. Eu sou fruto de grupo pequeno, pastor Silas. Eu não me converti numa igreja. Eu fui para uma igreja 6 meses depois da minha conversão, para você ter uma ideia. Eu sou fruto de grupo pequeno. Está no meu DNA, eu digo. Então, ao ver a multiplicação dos grupos, que é algo que eu acredito, crescimento e multiplicação de grupos, para não cair na coinonite, né? Realmente Deus inspirou meu coração para falar com vocês nesta manhã sobre uma pessoa que eu diria que, depois de Jesus e depois dos personagens bíblicos que ganharam algum tipo de projeção no cinema, como Moisés, Davi, muitas pessoas, Sansão, né, personagens bíblicos que ganharam uma projeção muito grande no cinema. Depois de Jesus, de todos os personagens bíblicos que tiveram projeção no cinema, eu diria que nos nossos dias, esta pessoa é a pessoa que nós mais conhecemos, e não só nós, mas também todas as pessoas que não fazem parte da igreja. Porque, e aí nós devemos agradecer ao Regis Danese, que ele sofreu um acidente, tem sido alvo das orações. Eu não sei se ele já saiu do hospital, acho que não, né? Então o Regis Danese necessita das nossas orações. E ele fez uma música sobre o Zaqueu. E por que eu digo que Zaqueu se tornou tão importante? Porque a música que o Regis Danese fez, ela não foi cantada simplesmente no ambiente da igreja. Às vezes a gente estava ouvindo um carro passar na rua, anunciando qualquer tipo de produto, estava lá, como Zaqueu, eu quero subir, né? Eu estava vindo um dia de uma reunião da junta consultiva, aquela reunião que tem horário para começar, mas não tem horário para terminar. Eu morava em Paulínia, e a reunião foi em Valinhos, e eu estava retornando por volta de 1h da manhã, mais ou menos. E passando numa avenida, numa rua, que bem movimentada lá da cidade, indo para o caminho de casa, eu estava com o vidro aberto do carro, e estava passando em frente de um barzinho. Esses barzinhos que o pessoal fica lá, na mesinha e tal. E aí estava tocando um samba. E eu, naquele momento, o trânsito deu aquela paradinha, eu peguei e comecei a ouvir a música. Qual música que era? Ritmo de samba, como Zaqueu, todo mundo lá, eu quero subir. Falei, meu Deus do céu. A música é uma música que fala algo muito importante. Ela fala de mudança. De que, do momento na nossa vida que a gente entende que precisa mudar. Ou dos momentos da nossa vida que nós entendemos que precisamos mudar. Eu tenho certeza que nesses 30 anos, muita coisa mudou na sua vida. Há 30 anos atrás, eu estava morando em Paulínia, já casado há 3 anos com a Ângela, já tínhamos o nosso primeiro filho, Esdras, de 1 ano, vai vendo. Há 30 anos atrás, e talvez muitos aqui nem vão saber do que se trata, há 30 anos atrás,
a gente tinha o telefone fixo apenas, não tinha celular. E quem tinha era aquele PT500 da Motorola, que era aquele negócio com uma bateria, né? Bateria desse tamanho, né? Se quisesse fazer uma ligação para alguém, você tinha que ir até o orelhão. Esses dias fiquei sabendo que ainda tem orelhão em São Paulo. Muitos vão falar, o que é orelhão? É um telefone público que ficava na esquina da nossa rua, que a gente tinha que comprar uma ficha, né? E aí você ia lá com a ficha, aí quando você olhava lá, tinha 5 pessoas na sua frente. Aí aquela pessoa que está lá na frente estava falando com o namorado. Ah, bem, desliga você. Nada, não, desliga você. Aí ficava meia hora naquele, desliga. E aí a pessoa a ficha ia acabando, ela colocava mais uma, assim, meu Deus do céu, não vai acabar esse negócio. Esse termo que a gente usa assim, a ficha caiu, é do orelhão. Cair a ficha vem do orelhão. Quando a ficha caía, queria dizer que completou a ligação. Ou renovou o tempo da ligação. Há 30 anos atrás, para a gente pagar uma conta no banco, a gente tinha que ir no banco, pegar a fila. E aquelas filas que davam aquelas voltas assim. Ó. Eu sei que muita gente se identifica comigo. Não vou pedir para levantar a mão. Tá bom? Não vou pedir. Porque vai que você já está muito avançado, tem gente muito avançada na idade, tem que tomar cuidado para levantar a mão na igreja. É porque pois Jesus pode puxar, você já está na hora. Brincadeira, viu, irmãos? Então nós mudamos. E eu tinha 18 anos, quando pela primeira vez eu entrei numa casa para um culto. 17 para 18 anos. E eu era uma pessoa muito religiosa, sempre fui religioso. Na minha adolescência, eu diria que infância e pré-adolescência. Na adolescência eu dei uma escapadinha. Mas eu era aquele aluno do colégio da igreja que eu frequentava. Eu era católico lá em São Paulo, morava lá na Zona Leste. Daí que vem o meu corintianismo. Aleluia. Morava lá na Zona Leste. Amém. Orem por nós. E eu ia à igreja, a escola ficava mais ou menos uns 2 quilômetros da minha casa. Então, para ir à escola, normalmente meus pais me levavam. E eu estudava no colégio até a 5ª série, que os meus professores ou eram padres ou eram freiras. E nessa época, era uma época que eu estava muito envolvido com a igreja. Eu ia sozinho da minha casa aos sábados na igreja para ajudar a freira, que era uma das minhas professoras, que provavelmente a que mais gostava de mim. Ela me chamava, vamos lá me ajudar. E eu vinha no sábado sozinho andando. E eu fiquei fazendo isso muito tempo, mesmo depois que eu saí da escola, eu continuei indo à igreja para ajudar. Passar o lustramóveis, tinha que passar o lustramóvel em todos os bancos da igreja, que era tudo de madeira. E aquilo era uma estratégia que o padre usava, para ajeitar a carga, porque assentando um sentava, outro escorregando assim, ia ficar tudo certinho. Que tinha lustramóveis, né? Ou comprar flores para enfeitar o altar. Eu era coroinha, fui chefe dos coroinha, e por aí. Mas eu, sendo uma pessoa muito religiosa, a minha religiosidade, ela vinha de medo. Porque eu aprendi, e aqui não tem culpa de ninguém, porque na escola, familiares, né? Que Deus castiga. Eu aprendi que quando você morrer, Deus vai colocar numa balança os seus atos, os seus pecados, e na outra balança os seus atos bons. Aí o que eu pensava nessa hora? Estou na roça. Estou. Eu falei isso um dia para minha mãe, ela falou, não. Eu falei, mãe, você me batia todo dia. Ela falou, eu não lembro. Eu falei, mas eu lembro, que eu que apanhava. Ela fala, não. Eu falei, você me batia todo dia. Mas eu merecia, né? Então a minha religiosidade, ela vinha de um medo.
E eu tinha medo de Deus. Na minha cabeça, Deus era um velhinho de barba branca, que tinha uma coroa na cabeça, que tinha um cajado na mão, que estava sentado no trono, e ele estava só olhando assim, moleque, fez besteira, né? Pá, na sua cabeça. Era a minha visão de Deus. A sua visão de Deus vai determinar que tipo de expressão religiosa você vai viver. Pensa nisso. A sua visão, a visão que você tem de Deus, vai determinar que tipo de vida cristã você vai viver. E quando eu conheci Jesus com 18 anos, eu conheci alguém que eu só ouvia falar. Eu tinha uma resposta pronta para todos que perguntavam quem era Jesus. Eu falava, era o Filho de Deus. Teologicamente, eu aprendi no catecismo. Então, tá bom, era o Filho de Deus. E era só isso. Nada mais. Mas quando eu conheci Jesus de verdade, aí eu experimentei uma mudança. Que não foi de hábito, não foi uma mudança de desconsiderar o que eu vivi, porque eu vivi muita coisa boa. Mesmo lá na igreja onde eu estava, não estou desconsiderando nada. Mas houve uma mudança muito forte no meu interior. E aí, essa mudança, ela direcionou toda a minha vida a partir de então. Então, em determinados momentos da nossa vida, se você já confessou Jesus como Senhor, eu sei que você sabe o que eu estou dizendo. Mas talvez você esteja vivendo momentos na sua vida em que você precisa mudar e que você está entendendo que você precisa mudar. E aí eu vou ler com você o texto que vamos meditar hoje. Eu já dei o spoiler dele, né? Lucas 19, de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10 diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão que era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que ela inspire o nosso coração. Que o teu Espírito Santo fale conosco de uma forma muito particular, porque eu sei que mesmo a palavra estando sendo pregada publicamente, o Senhor, o teu Espírito fala conosco de uma forma muito especial, porque o Senhor conhece o momento que estamos vivendo, as demandas da nossa vida, e por isso que eu falo que o Senhor fale ao nosso coração, e me use apenas como instrumento, para que a graça do Senhor esteja repousando sobre cada um de nós, a tua palavra seja entendida, compreendida, guardada e colocada em prática nas nossas vidas. Oramos com gratidão nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Muito bem. A experiência dele foi uma experiência interessante. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos, um publicano. Na verdade, os publicanos, na época de Jesus, eram chamados de pecadores. E você percebe isso no texto, daqueles que ficaram fora da casa de Zaqueu, julgando Jesus. Por quê? Porque eles eram judeus, que eram contratados pelo governo romano. Um publicano, ele
era tido como um traidor da sua própria pátria. Porque Roma, diferente dos outros povos que invadiram Israel, diferente dos outros povos que fizeram o povo de Israel de escravo, Roma foi o único cativeiro que teve algumas particularidades interessantes. Normalmente os cativeiros que o povo de Israel sofreu, eles eram deportados, a cidade destruída, vê o cativeiro babilônico, que coisa horrível, cidade destruída, tirando filho de pai, levando para outro lugar, matando gente, era isso aí que acontecia, roubando o templo. Mas o cativeiro romano não, porque os romanos eles eram muito inteligentes, muito daquilo que a gente tem, vem dos romanos daquela época, isso para você ver interessante, né? E naquela época, o que Roma fazia? Olha, vocês podem ser o que vocês são, vocês podem adorar ao Deus que vocês adoram, o templo continuava lá, as sinagogas continuavam lá, eles podiam ter acesso a ter a livre expressão religiosa, os sacerdotes estavam lá, a lei judaica era cumprida pelo povo judeu, só que Roma falava o seguinte, vocês podem, qual que é o limite de vocês? Não usurpem as nossas regras, eles tinham algumas leis e, a segunda coisa, paguem seus impostos. E naquela época, muito diferente do que é o Brasil hoje, muito diferente, naquela época, o que acontecia com os publicanos? Eles eram mais ou menos como fiscais do imposto de renda, e eles eram corruptos. Eu sei que você talvez não conheça essa palavra, você tive que entender, mas eles eram corruptos, porque eles lesavam o seu próprio povo, eles não cobravam só o que Roma estava exigindo, eles cobravam um pouquinho a mais, né? Quanto que é 10? Eu vou cobrar 20, 10 para Roma, 10 para mim. Então os publicanos, eles eram taxados como traidores, da pior estirpe, você está lesando o seu próprio povo, você está ficando rico com o governo de Roma, você está associado com o governo, era algo terrível. O povo de Israel tinha grupos dentro do povo de Israel que queria acabar com isso. Jesus dentro deles tinha o zelote, lembra do zelote? O zelote era o reacionário, ele queria acabar com o governo de Roma, falar, se é o Messias, estou contigo, porque você não vai acabar com esse negócio aqui. Eles queriam a libertação, assim como aconteceu na época dos juízes, enfim, Moisés e de tantos outros libertadores. Então, Zaqueu, essa era a condição dele. Ele era alguém execrado pela sociedade, ele era alguém que as pessoas, que a reputação que ele tinha diante dos seus próprios pares, seus próprios parentes, era a pior possível. Mas esse homem, ele está em um momento da vida dele, e é um momento que muitos de nós vivemos, se você não viveu, você vai viver, em que é o momento em que o Espírito Santo de Deus começa a dizer, cochichando no nosso ouvido, ou mostrando através de algumas circunstâncias, você precisa mudar, é hora de você mudar. Na nossa teologia, nós temos um termo teológico, que inclusive está no manual, que nós chamamos de graça preveniente. Então, como nós somos armínio-wesleyanos, o arminianismo preconiza isso, que Deus dá um flash de revelação da sua pessoa. A palavra flash eu só estou usando aqui porque ela é nova, né? É mais bonita. Uma iluminação para os mais antigos, místicos. Mas Deus, de alguma forma, o Espírito Santo, ele faz com que nós consigamos, mesmo mortos nos delitos e pecados, nós consigamos vislumbrar a Cristo e vislumbrar o seu sacrifício. E é exatamente naquele momento em que nós vamos usar o livre-arbítrio. Quando o Espírito Santo, de alguma forma, fala conosco, e o Espírito Santo fala com o pecador, lógico que ele fala também com quem não é, principalmente porque o Espírito já vive em nós, mas você lembra que Jesus diz assim, mas eu vou enviar aquele que vai falar para vocês a respeito da justiça,
e do juízo de Deus, que é aquele que vai falar em meu nome, aquele que vai falar a respeito de mim. Então, quando uma pessoa que não conhece a Cristo, como era o meu caso, Deus usou uma circunstância na minha vida, que se eu contar esse testemunho eu não termino de pregar, uma circunstância para que eu enxergasse Jesus. E não só enxergar Jesus, porque quando você enxerga Jesus, acontece com a gente o que aconteceu com Isaías. Quando Isaías viu Deus no templo, o que ele diz? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu sou uma pessoa impura, eu sou uma pessoa de lábios impuros, habito num povo de lábios impuros, o que eu estou fazendo aqui? Quando a gente consegue vislumbrar a presença de Deus, a gente consegue enxergar o nosso pecado, porque a santidade de Deus é algo tão tremendo, que revela em nós o pior que está em nós. E é nesse momento em que a palavra livre-arbítrio vai fazer sentido. Eu costumo dizer que a palavra livre-arbítrio ela não é para ser usada para outros momentos. Que a pessoa fala assim, a pessoa fez porque ela tem livre-arbítrio. Ela fez isso aqui. Não, livre-arbítrio é um termo teológico, gente, para ser usado dentro da sua teologia, que é a doutrina da salvação. A pessoa usa o livre-arbítrio quando o Espírito Santo a ilumina com a graça de Deus, e mostra quem é Deus, e mostra quem é ela, e revela Jesus. E naquele momento, a gente tem a opção de escolher Deus ou não. Só que esse mesmo Espírito vai fazendo isso muitas outras vezes depois, porque mesmo depois que a gente já se converteu a Jesus, ainda o Espírito Santo continua nos revelando quem nós somos e onde precisamos mudar. E aqui eu quero falar sobre algumas coisinhas bem rapidinhas a respeito de Zaqueu. Vamos só tomar uma aguinha aqui. Já foi ungida, água santa. Toda mudança radical na nossa vida, toda mudança radical e profunda, ela vai começar com uma ação de Deus para nós. Zaqueu, no verso 3, a Bíblia diz assim que ele queria ver quem era Jesus. Por quê? Porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. O Espírito Santo já tinha revelado ao seu coração que aquele Jesus era o Messias. Porque a impressão que dá parece que foi uma coisa que aconteceu sem querer. Não. O Espírito Santo já tinha dado graça sobre a vida de Zaqueu, e aqui é o bastidor. Ele já tinha dado graça. Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, o Espírito Santo já tinha falado do seu coração, olha, esse aí é a pessoa que pode transformar a sua vida, ele tem muito para te oferecer. E Zaqueu naquele momento falou, nossa, eu preciso, aonde é que esse Jesus vai estar? Ele vai passar por onde? Ele vai passar lá na avenida, precisa ir lá, eu preciso ver quem é esse Jesus. Esta é uma indicação clara de que o Espírito Santo já estava dando a oportunidade. Olha, ele já estava apontando para Jesus. Ele já estava dizendo, esse caminho você precisa mudar. Do jeito que você está, você não vai para lugar nenhum. E quando o Espírito Santo faz isso, vem em nós, que para aquele que não conhece Jesus ainda, vem o desejo de conhecer. Mas para você talvez venha um sonho. Para você talvez venha uma intuição. Para você talvez venha um desejo, para você talvez venha uma circunstância ruim na sua vida, que está mostrando para você que você precisa mudar. Mas toda mudança profunda, ela sempre vai começar com uma ação do Espírito Santo na sua vida. Sempre é Ele, sempre é o Espírito Santo. A harmonia que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo é inseparável, eles trabalham juntos no processo. Mas a Bíblia diz que como Jesus subiu aos céus e é o nosso advogado, quem está aqui ministrando aos nossos corações é o Espírito Santo. E Ele sabe, e Ele aponta, você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo, é o Espírito Santo quem aponta. E toda mudança, todo sonho,
todo desejo, tudo aquilo que o Espírito Santo te inclina a fazer, todo o apontamento do Espírito Santo naquilo que você precisa mudar, Ele está fazendo isso porque algo grande, grandioso, vai mudar na sua vida, se você abrir o seu coração e começar a mudar. Ou, eu vou dizer, se você mais ou menos fazer o que Zaqueu fez, e aqui não é nenhuma receita de bolo, certo? A mensagem não é uma receita de bolo, porque nem receita de bolo dá certo, não é? Talvez a irmã que tenha acostumado a fazer um bolo, pode fazer, dá essa receita para mim, para você ver o que vai acontecer. Pastor Silas, ele já tem um viés de cozinheiro, que eu já vi, né, pastor Silas, cozinhando, sei o pastor Mateus, os dois, né, cozinha bem, Dani? Então tá bom, mudar de assunto. E essa mudança significativa na vida de Zaqueu, ela começa quando Zaqueu ouve falar de Jesus, e ele vai ao encontro de Jesus. Então presta atenção nisso. Toda mudança começa com uma ação do Espírito Santo, ou para quem não conhece Jesus, e também para aqueles que já conhecem. E eu peço que você olhe bem para dentro de você nesse momento, e veja como foi o que aconteceu com Zaqueu. Porque aqui, como eu disse, não é receita de bolo, mas algumas dessas coisas podem fazer sentido para você. E se elas fizerem sentido para você, se você entender que é o Espírito de Deus que está falando isso com você, então hoje você vai ter a oportunidade de mudar radicalmente em alguma área da sua vida. A segunda coisa que você vai ver que acontece com Zaqueu é que ele não se deixou vencer, nem pela sua reputação e nem pelas suas limitações. Reputação é aquilo que as pessoas falam a respeito de você. Caráter é aquilo que você é. Reputação é aquilo que falam a respeito de você. Porque muitas vezes as pessoas falam a respeito de nós, e por isso que Jesus disse que a gente não deve tomar cuidado com o julgamento, não é que não deve julgar, é tomar cuidado com o julgamento. Porque a gente não consegue entender todo o contexto. Porque às vezes você vai ver que tem pessoas que você está vendo que está tendo uma boa atitude, mas ela tem no coração uma motivação ruim. Ou ao contrário, a pessoa teve uma atitude ruim, mas ela estava tendo uma motivação boa. E a gente vai ler a pessoa, a gente vai ler pelo aquilo que a gente vê, não pelo que está passando pelo coração. Já Deus age diferente. Deus conhece o coração e Deus olha a motivação. Zaqueu, ele não se deixou definir pelo que as pessoas falavam dele, porque as pessoas o tinham como pecador, como escória. Você não presta, você é traidor. Ele não se deixou vencer por isso. Você é o chefe, você não é só o traidor, você é o chefe da quadrilha. Porque ele era chefe dos publicanos. Então você imagina, se o publicano já guardava um dinheirinho a mais no bolso, tinha o percentual do chefe. Ele era mais rico, ele tinha mais dinheiro. E aí, imagina uma pessoa com uma reputação tão ruim. Tão ruim. Você pensa agora na pessoa mais julgada pela sociedade. Aqui vem a sua mente. A pessoa que você julga por ter a reputação mais ruim, hoje de manhã nesse culto. Porque nesse culto, o pastor Silas disse, vocês vão ouvir falar de Jesus. E a pessoa veio aqui para querer ouvir. Aonde será que essa pessoa sentaria? Como será que ela entraria nessa igreja? Como ela reagiria aos olhares direcionados a ela? Como ela reagiria quando alguém olhasse para ela e fizesse assim para o lado, ó? Pois é. Zaqueu precisou vencer isso. Ele tinha um desejo que o Espírito Santo colocou no coração dele, mas ele não deixou
que os rótulos que a sociedade, a família, as pessoas impunham nele, o fizessem retroceder. Não aceite tudo que as pessoas dizem a respeito de você. Porque Deus sabe quem é você. Deus conhece você do fundo do coração. Eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi. Que toda a atitude, a boa já é, mas toda atitude ruim sempre tem uma boa motivação em algum aspecto. Ah, mas ele roubou, matou. Ok, é ruim. Mas lá no coração, ele tinha uma motivação boa. A motivação boa dele podia ser: preciso comprar um tênis, eu preciso sustentar minha família, eu quero ser o líder. Ele tinha alguma motivação que para ele era boa. E é lógico que eu não concordo com isso, de forma alguma, não quero justificar, mas só para você entender isso, por isso que a gente não pode julgar. Então você imagina Zaqueu já tendo uma limitação de todos os rótulos que ele recebia, mas ele tinha uma segunda. A Bíblia diz que ele ainda era de baixa estatura. Outro problema, ele era o baixinho rico e invocado, porque parece que todo baixinho, mesmo não sendo rico, é invocado. Brincadeira. Mas a Bíblia diz que ele teve que ir além, porque ele percebeu que ele não ia conseguir ver Jesus, nem ter contato com Jesus, se ele estivesse ali, ou se ele tentasse furar aquela multidão, porque ninguém ia dar passagem para ele. Com certeza ele fala assim: não, deixa o menorzinho na frente. Mas você não, você vai ficar lá, você não presta. Ele não ia conseguir. Ele tinha uma limitação de estatura. Então o que ele fez? A Bíblia diz que ele foi vencer. Ele não se deixou vencer, nem pelos rótulos, e nem pelo que as pessoas falam ou pensam dele, e muito menos pelas suas próprias limitações. Porque às vezes nós dizemos que temos limitação. Às vezes as pessoas dizem que nós temos limitação e a gente acredita. E aqui, querido, querida, você deve ter passado por algumas dessas coisas, e ter ouvido de alguém, talvez do papai e da mamãe, que não tem culpa, que não sabem, do familiar, talvez do chefe, talvez de um parente. Você não vai dar em nada não, cara. Você nunca vai ser um bom marido, você não vai ser esposa não. Você nunca vai arrumar um marido bom não. Você não vai dar nada na vida. Vagabundo, vagabunda. Irmãos, são sugestões de pessoas de fora, e às vezes falam na ira, falam sem pensar, mas que a gente acata, e aquilo nos formata, e a gente vai viver a vida inteira achando que a gente é aquilo. Ou às vezes a própria pessoa pode dizer isso dela mesma: eu sou burra. Mas se você está dizendo que você é burra, quem sou eu para dizer o contrário? Se é isso que você se define, quando você diz eu sou, você está falando que é a sua identidade. Eu sou, você está se identificando com isso. Então tem rótulos dos outros, tem coisas que a gente mesmo coloca: eu não sou capaz, não, para com isso. Ah, porque a idade me... Não tem nada disso não. Não deixe que as suas limitações te tirem do melhor de Deus para a sua vida. Não deixe que os rótulos tirem você do melhor de Deus para a sua vida. Vença isso. A terceira coisa que Zaqueu fez, ele fez algo que ninguém quis fazer. A Bíblia diz que ele subiu numa figueira brava. Você sabe o que é figueira brava? É cheia de espinhos. O que Zaqueu fez? O que Zaqueu pensou? Eu não estou na média da altura, ok? Se eu não estou na média, eu vou estar em duas posições: ou abaixo da média, ou acima da média. A palavra medíocre, que é um xingamento,
ela na verdade medíocre quer dizer mediano, alguém que está na média, alguém que eu sou igual a todo mundo. Você tem diferente? Não, sou igual a todo mundo. Eu tenho meus momentos ruins, tenho momento bom, eu vou na igreja, mas não chego vizinho, é por aí, eu estou na média, eu participo do culto, eu estou lá, recebo, vou embora, e está tudo bem, eu estou na média. E muita gente que quer viver ali. A média é o lugar da zona de conforto, que é o lugar mais perigoso que uma pessoa pode viver na vida. Quem está na zona de conforto não está preparado pelo revés da vida, pelos problemas que podem acontecer nos de repente da vida. Zona de conforto não é um lugar bom. Mas Zaqueu, ele não estava na média, ele estava abaixo. Então o que ele fez? O único jeito que ele tinha de ficar mais alto era subir em algum lugar. E qual o único lugar que ele encontrou com a possibilidade de ele ficar mais alto, dele subir mais, dele sair da mediocridade, dele sair da inferioridade, para passar a mediocridade e chegar a um lugar, num patamar maior? Ele falou, só tem essa figueira, vai arranhar, vai machucar, vai dar coceira, vai ser difícil, mas eu vou subir lá, que eu quero ver Jesus passar. Aqui a gente aprende, irmãos, que Deus sempre, irmãos, vai recompensar o nosso esforço que a gente faz por Ele. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada. Tanto é que o pessoal não sabe que Deus não deve nada para ninguém, que sempre quando uma pessoa quer agradar alguém, não sabe como, diz assim, Deus lhe pague, a conta de Deus está alta. Todo mundo fala isso, né? Mas Deus não deve nada para ninguém, porque se você falar para Deus assim, Senhor, eu vou ser generoso, Ele vai ser mais. Senhor, eu vou fazer mais pelo Senhor, Deus vai fazer mais para você, você nunca vai conseguir vencê-lo, não. Pastor Silas foi isso na ministração do ofertório, você não vai conseguir vencer Deus, não. Fala, eu vou. Deus fala assim, amém, que você veio, eu vou te recompensar, você vai ter mais. Deus ama todo mundo igual, gente. O amor de Deus, ele não tem variação. Deus ama a mim, a você que estamos aqui hoje, como aquela pessoa que agora está se drogando, está acordando da balada cheia de droga na cabeça. O amor é o mesmo, mas quando você faz para Ele, você pode ter certeza que quem semeia nunca colhe na mesma proporção. Semeia-se uma semente, colhe-se uma árvore, e naquela árvore terão muitos frutos. Quem semeia vento, colhe tempestade, a Bíblia diz, né? Lei da semeadura e da colheita, ela é uma lei chamada de lei universal. São leis indiscutíveis e que são comprovadas cientificamente. Porque se você plantar num solo bom, nasce. Quer ver outra lei universal? A lei da gravidade. Você tem dúvida se ela existe? Vai até o quinto andar. Não pula não, mas se você pular, o que vai acontecer? A lei da gravidade vai... Avião, eu falei do avião sobe, mas ele vai permanecer lá em cima por muito tempo? Não, tem uma hora que ele tem que descer. É uma lei universal, ela é indiscutível, e a lei da semeadura, ela vale para relacionamento, ela vale para tudo na sua vida, para o que você fala, tudo, você fala, você está semeando, você pensa, você está semeando. Tudo, você faz para Deus, você está semeando, você faz para o outro, você está semeando, tudo que você semeia, você colhe numa proporção maior do que você semeou. Poxa, se a gente sabe que essa lei existe, como a gente vive, né? A gente passa por muito problema na nossa vida, que aí os pastores, na hora do gabinete pastoral, e os pastores estão aqui, sabem disso, que você começa a olhar para o que a pessoa está te contando, você fala assim, ai, cabra safado, se tivesse observado o que Jesus diz, se tivesse ouvido o meu conselho, se tivesse ouvido a pregação de domingo, puxa vida, hein? Parece que as pessoas não entendem que Einstein diz que toda ação tem uma reação que é na mesma força, na mesma proporção. A lei de Deus é diferente. A ação na semeadura, ela tem uma proporção muito maior do que a ação. A reação de Deus sempre é maior. Então, a física do Einstein, ela funciona para a ciência humana,
mas não funciona com relação a Deus. Zaqueu fez um esforço, ele subiu numa figueira brava. Zaqueu fez o que ninguém fez, só para ver Jesus. E quando ele chega, Jesus está vendo um monte de gente ao seu lado. Jesus está passando, de repente ele olha, quem que está na figueira brava? Na casa, quem que estava? Na casa de quem que ele falou que ele ia? Lá, esse aqui agora, esse aqui está fazendo esforço, todo arranhado, machucado, coçando. Eu imagino Zaqueu chegando na família dele lá, levando Jesus. Quando ele chega na porta, a mãe falou assim: que aconteceu o quê? Você brigou com um gato? Mas assim que Zaqueu estava. Mas ele foi, ele levou Jesus para a casa dele. E Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus estava olhando para todas as pessoas. Mas num momento Jesus olhou para cima, viu Zaqueu e falou assim: Zaqueu, desce que eu vou para sua casa. Zaqueu fez algo além da média. Ele saiu da inferioridade, venceu a mediocridade e foi além. Você quer receber coisas de Deus para a sua vida? Vá além. Saia da mediocridade, saia da média. Não viva na média. Porque pessoas gostam de viver na média e quando tem que comparar pecado, compara com o inferior. Ah, eu fiz errado, mas porque aquela pessoa também vai na igreja e fez. Pelo amor de Deus, gente, se compara com quem vai além, se compara com quem tem cabeça boa, se compara com quem está tendo sucesso, se compara com quem tem boa família, vai se comparar com pessoas e andar com pessoas que levem você além, não que deixem você na média, ou que deixem você abaixo, te levem para baixo. A escolha é nossa, gente. É você que escolhe. A família você não escolhe, mas amigo, a escolha é sua. O lugar que você vai viver, a escolha é sua. Então Zaqueu fez algo além para receber o além, para receber mais. Abra grupo de comunhão na sua casa. Tem 30, pastor? Podia ter 90. Quantos membros tem aqui? 1000 e? Pelo amor de Deus, com 1.600 membros, dá para fazer grupo de comunhão até. Abra grupo de comunhão na sua casa. Como eu disse, eu tenho 36 anos de ministério. Fui pastor titular por mais de 35 anos. Eu deixei a igreja ano passado, para ficar com a superintendência apenas. Enfim. Mas, lá em Paulínia, eu plantei uma igreja. Depois eu fui para Curitiba, fiquei 4 anos lá como superintendente, voltei para a segunda igreja. Depois que eu voltei, nós plantamos mais 3. Hoje tem 5 igrejas em Paulínia. E não estou aqui querendo me glorificar, não. Muita gente, principalmente a minha esposa, ralou comigo, gente. Ralou. É dor. O pastor Silas falou. Acho que estava preparado? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas alguém tem que ir pagar o preço. Mas você sabe, e aí eu depois fui eleito a superintendência, vou fazer 10 anos, ano que vem, 10 anos que eu estou como superintendente. Já fui coordenador de estratégia de área, servindo numa função nacional. Hoje eu sou o tesoureiro nacional, que é o meu calo no meu sapato. Está gravando? Mas eu não teria me convertido se alguém não tivesse abrido a casa. Pensou? Eu não teria. Se alguém não tivesse me convidado para ir num culto caseiro, talvez, sei lá se eu estava vivo. Mas alguém resolveu sair da zona de conforto, abriu a casa, fez culto, e alguém me convidou. E eu falei, na igreja não vou, mas no culto eu vou, na sua casa eu vou. Chego lá, estou num ambiente acolhedor, ouço falar de Jesus, confesso Jesus com o Senhor na minha vida. Eu era baterista de banda de rock, vocês podem achar esse, tinha um cabelo assim, pode achar, né? Irmão. E aí,
sabia tocar violão. Segunda reunião, o rapaz está tocando violão, falou assim, me ajuda aí, ó, pega o violão, faz aí, você sabe tocar, sei. Então me acompanha. E aí eu, em vez de acompanhar, eu persegui, porque eu não sabia as letras, não sabia e foi, irmão. Assim que começou. Tinha vergonha de falar de Deus. Quando eu tinha que pedir um cântico, eu chegava assim para a pessoa da de louvor, pede aquele, porque aquele eu sabia tocar. Pede aquele cântico. Porque eu tinha vergonha de propor um cântico no grupo. Tinha vergonha de falar em público. Eu tinha vergonha de falar de Deus, apesar de religioso. Se alguém não tivesse aberto a sua simples casa, numa sala que comportava 10 pessoas, mas tinha 20. Sem ventilador, suor danado. Com todas as coisas que a gente passava. Se alguém ia no banheiro, naquela casa, a gente já sabia o que aconteceu naquele lugar distinto. Todo mundo ficava sabendo. Irmãos. Mas porque alguém abriu a casa. Talvez você não sabe, mas no seu grupo de comunhão, irmão, você que é líder, daqueles que multiplicaram, talvez você nem passe pela sua cabeça. Mas vai ver que vai ter um apóstolo Paulo que vai se converter lá, vai ter um missionário, vai ter um pastor. Viu? E nós vamos falando só para abrir uma coisa que já é sua, que você não vai pagar nada mais por isso, simplesmente é você querer sair da média. E eu termino, irmãos, desculpa, pastor Silas, passei um pouquinho aqui. A gente tem que entender, irmãos, que a mudança tem que começar em nós, porque Zaqueu disse isso. Senhor, ele diz assim, você sabe como que o caráter de Zaqueu mudou? Sabe? Quando ele diz assim, eu vou reparar, vou restituir. Irmãos, restituição é uma coisa que faz parte do processo de conversão. Restituir quer dizer, devolver a quem eu lesei. Se você roubou antes de ser convertido, devolva. Se você falou mal, restaure. Se você não perdoa, perdoe. Restituição é dar alguma coisa que você tirou de alguém, ou que você fez alguma coisa ruim. E ele falou assim, Senhor, se eu devo, e ele sabe que ele deve, se eu roubei, ele sabe que ele roubou, eu vou restituir 4 vezes mais, porque a lei não dizia isso, a lei dizia metade disso, mas falou, vou restituir 4 vezes, eu vou além do que a lei diz, eu vou além. E aí Jesus falou o quê? Verso 9, hoje veio a salvação a esta casa. Quer mudança? Faz isso. Eu te dou graças, ó Deus, por esse tempo de compartilhar a palavra do Senhor. E louvar o bendito nome do Senhor. Porque o Senhor tem sido gracioso, longânimo, paciente, mas também tem as suas exigências, os seus desafios. E a minha oração nessa manhã é que o Senhor tenha desafiado pessoas a mudarem, ou mudar de reino, ou mudar de atitude, ter um caráter reformado pelo Teu Espírito Santo. E eu louvo ao Senhor e agradeço nessa manhã em nome de Jesus.